Um dos maiores enigmas da vida interpessoal é encontrar onde estão as verdades e as mentiras. Ou seja, diante de tanta gente, desejos e intenções, como que nós podemos entender os lugares de confiança, os lugares onde posso me espalhar, viver a minha intimidade com algum sossego, investir meu tempo, minha energia. Por isso hoje trouxemos aqui esse vídeo, como reconhecer uma pessoa verdadeira e poder confiar nela, poder ficar mais à vontade, ou ir descobrindo as capacidades que aquele lugar pode te oferecer, as confianças que você pode gerar, indo aos poucos, mas ainda assim abrindo o caminho. Isso é muito importante. Bom, para isso nós vamos passar por estes tópicos aqui. Primeiro, pessoas verdadeiras transparecem os próprios limites. Olha que importante. Depois, tudo pode ser conversado e ajustado. E depois, o interesse genuíno pelo bem-estar do outro. Esses tópicos serão pensados de uma maneira bem profunda, para que nós possamos, através deles, entender o reconhecimento da confiança e, mais do que isso, que a gente possa entender as temperaturas, as distâncias, os modos certos de ir avançando. Meu nome é Victor De Gasper, eu sou psicólogo clínico e escritor. É um imenso prazer te ter por aqui. E rapidamente, eu só quero te convidar para se inscrever aqui no canal e curtir esse vídeo. É a forma que você melhor nos apoia. E dizer que aqui embaixo na descrição tem alguns links, onde você pode encontrar minhas redes sociais, que tem outros formatos de reflexão, mas também pode conhecer os meus livros. Bom, o nosso primeiro tópico abre totalmente a porteira para nós entendermos muito bem quem são as pessoas verdadeiras. Pessoas verdadeiras transparecem os próprios limites. Olha só que importante isso. Quem não tem dificuldade de olhar, transparecer, lidar com seus próprios limites? É o lugar que nós podemos nos ver vulneráveis, até envergonhados em certo tom por mostrarmos as nossas dificuldades, por de certa forma as fraquezas ficarem mais em jogo. E nesse sentido, pessoas são transparentes, verdadeiras, honestas. Elas não vão fazer muito jogo para esconder isso. Claro, pode rolar uma timidez, pode rolar uma questão de intimidade mesmo, não quero expor isso. Mas ainda assim não vira um grande jogo teatral, uma grande amplitude de manipulação de fala, de situação, só para não demonstrar aonde está o limite dessa pessoa, até onde ela vai, até onde ela se irrita, até onde ela cansa, até onde ela vai ficar feliz, depois disso fica mal. É importante compreender que pessoas verdadeiras, elas, claro, vão lidar com os limites, com essa vergonha que eu disse, mas assim, não tem grandes jogos. Então, quando você encontra alguém que está demonstrando os limites, e vamos contextualizar, não é uma pessoa que, olha, aqui eu fico irritado, não é isso, em tom de ameaça, não. Estou falando daquela troca interpessoal, aquela coisa de dividir a vida mesmo, de partilhar a experiência do viver e dizer assim, aqui eu não me sinto bem, aqui eu realmente tenho dificuldade, isso aqui me incomoda, ou seja, tentar não ser, né, esse super-homem que muitas vezes a falsidade constrói. Né? Super mulher, super homem, esse super lugar do eu dou conta de tudo, nada me para, eu vou para cima e normalmente ainda joga para o outro a responsabilidade dos limites. Não, você que não aguenta, você que não sabe, você que não entendeu. Opa, peraí, né? Esta pessoa, nesse lugar de demonstrar eu vou até aqui, ela lida com verdade com ela mesma. Quando alguém lida com verdade com ela mesma e deixa isso aparecer para o outro, estamos falando de alguém que sem dúvida nenhuma carrega a transparência, né? E aí pode confiar ou não, bom, acho que a gente tem que prestar atenção aqui que tudo tem contexto, né? Que histórias são essas, que intimidades são essas, que contextos são esses. Mas pensando numa plataforma mínima para as coisas crescerem, transparência sem dúvida é um lugar de muita verdade. Mas vamos entender um pouquinho mais. E aqui, olha essa característica. Tudo pode ser conversado e ajustado. Tudo. Coloquei tudo porque, de forma geral, os múltiplos temas, os múltiplos pensamentos que encontros, uma vida a dois, um relacionamento, uma amizade, até uma relação de trabalho, pode estar expressa, né? Então, quando a gente fala de conversar e ajustar, mais uma vez, aquela camada de transparência vem. E esse é um sinal muito bacana, porque se alguém tem diálogo, e diálogo não é falar, diálogo é principalmente escutar, né? É uma troca genuína entre eu e o outro. Eu estou construindo a capacidade de poder fazer uma troca mesmo de ideias, de vulnerabilidades, como a gente está falando, de potências.
E quando alguém consegue conversar, ou seja, você não sente que é um tom de discurso professoral que está querendo te ensinar. Não, tem uma coisa da troca. Claro que cada pessoa pode ter o seu ponto, ter argumentos a serem defendidos, mas em geral tem assim uma escuta ativa, tem uma consideração, há um argumento, mas também há um contra-argumento possível e ambos ouvem, ambos se colocam. Então é interessante perceber. E mais do que a conversa, a capacidade de ajustar. Né? Realmente, vamos dar contorno a isso, vamos mexer um pouquinho nisso aqui. Claro que tem tarefas, pensamentos são muito caros para a gente, talvez a gente não mexa, mas em geral, pensando sempre de forma média, estamos pensando em algo que, olha, vamos pensar junto, vamos mexer um pouquinho, talvez não seja por aqui, é por ali, ainda que demande mais conversas, mas veja que isso é possível, né? Então, os lugares onde as conversas podem acontecer e os ajustes se realizarem, acho que a gente está falando de uma coisa também de acesso, de verdade, de sinceridade. Repito, tem contexto, né? Depende do tema, depende das circunstâncias, depende até da intimidade. Às vezes a pessoa não quer se expor nisso ou naquilo, mas é uma plataforma que tende a nos demonstrar verdade, confiança, transparência, né? Algo a ser administrado. A intensidade, o tom, vai da intimidade posta, vai da confiança sentida. E isso vai tendo graus, né? Mais para um do que para outro, esse um pouco menos do que esse, mas de certa forma se reconhece essa possibilidade com o diálogo e a capacidade de ajustar a relação. Vamos mais um pouco à frente. E olha aqui que habilidade fundamental. O interesse genuíno pelo bem-estar do outro. Claro, se estamos falando de empatia, da capacidade de perceber o outro, de pensar no outro, de colocar o outro em alguma consideração, a gente está falando de sentimentos verdadeiros, de uma proposta de relação verdadeira. Isso é tão importante a gente perceber porque é a hora que esse sujeito sai dele. E todos os outros tópicos que a gente colocou aqui é quando o sujeito não fica só em si mesmo. Os sinais são esses, ele transborda, ele te coloca na roda, ele te inclui, ele não te isola. Por isso que é tão importante. E aqui é muito nítido. Há um interesse genuíno. Quando eu digo genuíno, é verdadeiro, profundo, existente de fato, sobre o seu bem-estar. Né? Aquela pessoa se preocupa. Mas, Victor, tá cheio de gente fingindo gostar, fingindo ter bem-estar, ter interesse no bem-estar, fingindo que se importa. Bom, eu entendo. Mas veja, nós vamos captando não só pela fala, não só por alguma interpretação. Aquela pessoa, se ela está realmente interessada, realmente desejando bem-estar, isso se demonstra em muitos atos, em muitas palavras, em muitos gestos. Tem todo um contexto, mais uma vez, que vai dando isso. Espera aí, essa pessoa fala aqui de um jeito que parece ser empática, né? Parece realmente demonstrar interesse no bem-estar. A atitude dela também foi compatível. Né? Não há contradições, ou ainda que haja, você vai vendo que aquilo talvez seja do ato de conversar, ajustar, mas não há contradições teatrais, assim, ó, falou isso e agora fez o contrário. Não, aí não tem verdade mesmo. Aí de fato a coisa está corroída, aí de fato aquela pessoa não está administrando esse lugar com sinceridade. E isso é tão importante de ser percebido, porque exatamente, aonde há transparência, não há mentira, não se entra muito em conflito. Né? As coisas aparecem e se conectam. Isso conecta com aquilo. E aquilo se conecta com isso e assim vai. Assim gira a relação. Né? Então, sempre que percebemos isso, tem que ter contexto nesse sentido de continuidade. Realmente, essa pessoa que eu convivo repetidamente tem demonstrado isso e aquilo. Uma cena, uma fala, uma atitude não é suficiente. Mas estamos falando aqui de verdade, de confiança. E, obviamente, não esperávamos encontrar verdade e confiança através de uma prova, de um ato, de um gesto. Não, é algo mais sofisticado que isso e demanda realmente atenção, investimento, relacionamento, mas, sem dúvida, aonde há interesse pelo bem-estar do outro, há uma verdade circulando por aí. Bom, pessoal, veja que rico é nós pensarmos através de tópicos que podem ir sendo desdobrados, ampliados, transbordados para outras cenas, situações, pensamentos que você possa ter, mas que são lugares que originalmente nos fazem pensar. Então estamos falando e treinando essa capacidade de percebermos o olhar do outro. Percebermos aqui, principalmente, acho que esse é um treinamento, de quando alguém é bacana, honesto, transparente e verdadeiro, aquilo constrói um ambiente. Aquilo constrói uma atmosfera, né? Não é pontual.
Normalmente, a dúvida, ela já é, se não muito precoce, porque no começo todo mundo deve ter a dúvida, é natural, mas se a coisa já andou, já tem uma história e continua a dúvida, tem uma intuição aí dizendo, tem uma sensibilidade captando que tem alguma coisa aí que não está casando, não está fazendo muito sentido. Então fique atento a si mesmo, mas principalmente treine a sua sensibilidade para dizer, acho que é por aqui, ó. Eu vi lá no vídeo do Victor, não foi o exemplo que ele falou, aqui é outra coisa, mas encaixando um pouco a metáfora, acho que sim, aqui é uma verdade interessante. E aí você vai indo com cuidado, obviamente, mas vai indo um pouco mais tranquilo a florescer esse espaço. Bom, muito obrigado mais uma vez por confiar nessa reflexão, por confiar nos meus vídeos. Te convido de novo a se inscrever aqui no canal e curtir o vídeo. E deixar seu comentário, contar sua história, seus argumentos, seus motivos, suas opiniões. É sempre muito gostoso fazer essa troca. De restante, eu só desejo que você seja muito feliz e estamos no caminho certo. Um super beijo.